Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E mais uma vez eu por aqui, Joyce Vieira, estarei com vocês hoje para juntos estudarmos sobre essas duas mulheres que marcaram a história da Bíblia. Uma por seu serviço impecável e outra pela sua adoração. Se você é novo por aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Mas olha, não esquece não, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilhe por favor com muitas pessoas para que essa palavra chegue a muitos corações e muitas pessoas possam ter o conhecimento da palavra de Deus. Estaremos falando sobre duas mulheres, duas irmãs que amavam a Jesus a ponto de o seguirem, Maria e Marta. Elas tinham personalidades tão diferentes. Bom, talvez Maria e Marta tenham vivido muitos conflitos como irmãs, né? Mas ao receberem a visita do Mestre Jesus, Marta, como era sempre muito ativa, se preocupava com os afazeres. E a Maria já era um pouquinho mais contemplativa. Então, assim, Marta logo se prepara para receber Jesus, sem permitir que não lhe falte nada e que não lhe falte um nível de hospitalidade altíssimo. E muito provavelmente podemos dizer que ela estava dando ali o seu melhor. E Maria? Maria se concentrou totalmente no Mestre Jesus. Maria bebia de suas palavras, ela aproveitava cada segundo para aprender com ele. Nós sabemos que ambas amavam ao Mestre profundamente, embora cada uma demonstrasse esse amor do seu jeito. Isso me chama a atenção. Sempre que a Bíblia mostra mulheres como exemplo, nós reparamos uma característica em comum entre elas. Elas amavam a Cristo. A vida delas sempre apontava para Cristo. Jesus também amava e estimava Maria e Marta de tal forma que mesmo quando ele repreende Marta, quando Marta vem lhe trazendo a queixa sobre o comportamento de Maria, ele foi muito gentil ao responder. Marta meio que transformou o seu dom, o seu serviço em um exagero valioso, pois ela estava dando o seu melhor. E talvez isso tenha sido exatamente o seu ponto fraco, valorizar exacerbadamente aquilo que ela podia dar, enquanto o mais importante era aquilo que ela deveria estar recebendo, que ela deveria estar aprendendo dele. Lá em Lucas 10, 39 e 40, nós vemos o seguinte relato. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava muito ocupada com seu serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã não tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Esse é o relato que temos dessa cena incrível, descrita com muita habilidade pelo minucioso médico Lucas. Essas duas mulheres extraordinárias moravam juntas com Lázaro, o irmão, aquele que mais tarde veio a ser ressuscitado por seu grande amigo Jesus. Elas moravam em uma vila de Betânia, que ficava a uma curta distância de Jerusalém. Jesus era sempre muito bem recebido nessa casa e os evangelhos relatam pelo menos 3 dessas visitas. A primeira é essa que está aqui em Lucas 10. A segunda está registrada lá em João 11, quando é relatado todo o episódio da morte e da ressurreição de Lázaro. A terceira está em João 12, quando Maria ungiu os pés de Jesus com um unguento caríssimo e os secou com os seus próprios cabelos. De igual forma, Jesus também demonstrava amar esta família, e isso está lá registrado em João 11:5, no Evangelho de João, e diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Com certeza, a hospitalidade é uma característica especial dessa família. Assim, este episódio, o momento em que Marta é de certa forma repreendida por Jesus, que está lá em Lucas, nós acabamos de ler, torna-se um grande aprendizado para todos nós. É uma forte lição sobre onde devemos colocar nossas prioridades verdadeiras. E diz assim o texto no verso 38. Caminhando Jesus e seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado sozinha com serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Esse é o relato completo, que está descrito em Lucas 10, do 38 ao 42.
É fácil nos colocarmos no lugar de Marta, entender a sua indignação. As duas irmãs eram as anfitriãs naquele momento e suas funções seriam realmente de servir aos seus convidados e serem hospitaleiras, pois essa era a tradição da época. Entretanto, Maria larga tudo em suas mãos e, como se fosse uma convidada, ela se coloca aos pés de Cristo para o ouvir. Ao se dirigir a Jesus, ela esperava que ele, com a sua autoridade, colocasse Maria em seu devido lugar. Imagina só Marta chegando e falando: Jesus, você não se importa não dela estar ali sentada? Bota ela no seu devido lugar. Mas foi exatamente o que Jesus fez. O que Marta não esperava era ouvir que o devido lugar de todos nós é aos seus pés. Maria estava aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. Bom, o primeiro ponto que podemos destacar no comportamento de Marta foi que, embora ela tenha aprendido com Jesus a ser serva, a servir ao outro, a amar ao próximo como a si mesmo, ela expôs a sua própria irmã ao confrontar a sua atitude publicamente. Muito provavelmente ela não refletiu sobre o efeito de suas palavras a respeito de sua irmã. Em 1 Timóteo 5,8, Paulo nos orienta e diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. O segundo ponto que eu quero destacar em Marta é sobre julgamento. Sua avaliação sobre o comportamento de Maria é que ela estava sendo preguiçosa, talvez. Bom, o apóstolo Paulo mais uma vez nos instrui em Romanos 14:4 o seguinte: quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ele ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Enfim, Maria tinha seu coração no lugar certo. Sua motivação, o seu desejo era de estar aos pés de Cristo. Isso nos vale como lição. Precisamos entender que nossa motivação primeira ao servir a Deus deve ser de adorá-lo. Muitas vezes nos vemos atarefados com os afazeres e nos permitimos estar longe da presença do Senhor. Até mesmo nos nossos trabalhos da igreja, nos distraímos com afazeres e esquecemos que ali é uma casa de oração. É a casa de busca pela presença de Deus. E isso deve ser o que nos motiva a servir, a verdadeira adoração. A atitude de Marta nos revela como sutilmente o orgulho humano pode corromper as nossas melhores intenções. Maria não estava sendo preguiçosa, nem estava se aproveitando do serviço de Marta, não. Maria entendeu a importância da verdadeira adoração. Ela estava recebendo ao Filho de Deus em sua casa. E nada melhor que sentar aos seus pés e para ali estar ouvindo e adorando a Ele. Precisamos aprender a colocar a fé acima das obras. Percebemos que o muito serviço de Maria se tornou uma distração e que a boa parte era focar os olhos em Jesus. O fazer boas obras adequadamente deve fluir da fé, deve ser o fruto da nossa fé. Por breve momento, Marta agiu como se o seu Jesus precisasse do seu serviço, mais do que ela precisava da obra de Cristo em sua vida. O mais importante, muito mais importante do que aquilo que nós fazemos é em quem nós cremos, em quem temos posto a nossa fé, pois Jesus fez toda a obra da salvação. E eu vou ler agora esse trecho que está lá em Isaías, que diz assim: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles.
Portanto, ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse trecho veio lá de Isaías, capítulo 53. Eu tirei alguns trechos que vão do 14 ao 12. Depois você pode ler todo na íntegra lá. Enfim, eu quero encerrar dizendo que Maria não deixou de ser uma nobre mulher, pois ela era sábia, ela tinha uma disposição absurda para a adoração e mostrava-se sábia nas situações como num dia em que ela foi ungir os pés de Cristo. Ela entendeu que o ungia para o seu sepultamento, mas Marta também não deixou de ser uma nobre mulher, porque ela carregava um coração de serva. Que possamos aprender com essas duas mulheres extraordinárias a saber servir a Deus em adoração, porque isso sim está na Bíblia.